Olá a todos, bem-vindos ao canal Xadrez Geopolítico. Gostaria de conversar hoje com vocês sobre as minhas impressões a partir da entrevista que o Putin, presidente russo, deu para o Tucker Carlson essa semana. Vai ser um misto de análise com opinião. Eu vou diferenciar todos para vocês, mas sempre lembrando que o nosso canal ele não tem um viés ideológico pragmático, tá? Nós somos pragmáticos, nós não temos um viés ideológico. Eu tenho a minha ideologia, por óbvio, né? Como todos nós, mas isso não pode contaminar a percepção de realidade que a gente tem. Então eu gostaria de declarar isso antes de começar o vídeo, para evitar polêmica. Enfim, como que o Putin assume a Rússia? Ele assume o governo russo ali, basicamente, na virada de 99-2000, e ele pega uma Rússia basicamente falida, herança do Boris Yeltsin. Nada na Rússia funcionava. Eu lembro que na época eu gostava de chegar em casa e ler o jornal, e tudo na Rússia se resumia, no jornal que aparecia, se resumia a fome, a alcoolismo e a terrorismo separatista. E se a gente for ver bem, do ponto de vista cultural, Hollywood, por exemplo, conseguia retratar isso bem. Não que não fosse uma peça de propaganda, mas eles retratavam. Se você assistir, por exemplo, um filme como 007 contra GoldenEye, excelente filme, inclusive, aquela cena inicial do James Bond numa motocicleta pulando de um penhasco para conseguir entrar num avião e se safar, fantástico, filmaço. Assistam. Mas esse filme retrata os russos como alcoólatras irresponsáveis e negligentes, basicamente. Outros filmes mais recentes, se você for olhar, como a quadrilogia Bourne, o primeiro filme, A Identidade Bourne, eles retratam também os russos como os bêbados e perdidos. E violentos também. Nós sabemos que é uma peça cultural, que tem uma influência cultural, e isso demonstra a importância da cultura para questões geopolíticas. Mas a questão não é essa. Isso se refletia também nos meios de comunicação, como a gente via. Então é aquilo, eu pegava o jornal, eu lembro que eu chegava da escola, eu gostava de ler o jornal, e era só notícia ruim sobre a Rússia. A Rússia aparentava ser um estado falido. E tudo encaminhava para esse sentido, na verdade, né? Se você fosse analisar ou apostar suas fichas, você apostaria que a Rússia iria falir em alguns anos, e o grande problema seria o que fazer com um estado falido que possui armas nucleares. A situação próxima aqui é do Paquistão, que vai acontecer provavelmente, mas isso é um outro assunto. Rússia dos anos 2000. Como Putin pega a Rússia nos anos 2000. Muita pobreza, extrema desigualdade, alcoolismo altíssimo. As taxas de alcoolismo metrificadas eram altíssimas. Taxas de aborto altíssimos. Divórcio também muito alto. AIDS altíssima, completamente generalizada na Rússia. O crime organizado dominando a Rússia, seja através das máfias ou não. Daria para fazer um vídeo sobre isso. Contar a origem da máfia russa é bem interessante porque remonta aos expurgos stalinistas, mas não é o foco do vídeo. Enfim, o mercado negro também atuando de forma livre na Rússia, uma corrupção alastrada e desenfreada em todo o território russo, nas mais diversas instâncias de governo e também no que concernia a iniciativa privada. E o mais tocante, do ponto de vista geopolítico, era o enfraquecimento militar gigantesco que a Rússia sofria, inclusive orçamentário. Nessa época era comum você ver oficiais das Forças Armadas atuando como taxistas na Rússia. Isso são relatos que a gente pega aí em fóruns especializados. Então, major, tenente-coronel do exército russo, das Forças Armadas russas, né, genericamente contempladas, atuando como taxista porque o exército, as Forças Armadas tinham parado de pagar os vencimentos, os soldos desses militares. A única vertente do militarismo que ficou salva na Rússia foi a vertente que lidava com energia nuclear. Podemos fazer um vídeo disso no futuro, mas isso permitiu que os russos hoje tenham acesso a armas nucleares diferenciadas. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Enfim, a Rússia era o caos nos anos 2000. Completamente em frangalhos, do ponto de vista militar, crime organizado, mercado negro, corrupção, aborto, divórcio, AIDS, pobreza, desigualdade, alcoolismo, etc. Rússia destruída, despedaçada e sem futuro. Notícias que eram comuns na época, que me marcaram pelo menos sobre a Rússia. O afundamento do Kursk, aquele submarino que afundou no Mar de Barents. O massacre na escola em Beslan, que tocou o mundo inteiro aquilo. Foi muito chocante. O teatro de Moscou,
que teve aquela tentativa de resgate pelos Spetsnaz que foi completamente desastrada, caótica. Isso era a Rússia nos anos 2000. Como que é a Rússia hoje? A Rússia hoje é a maior economia da Europa. Cresceu o PIB nominal e per capita brutalmente. IDH cresceu também em relação aos anos 2000. Taxa de desemprego baixíssima. Taxa de alfabetização altíssima. Então, população empregada e alfabetizada. Um bom IDH, PIB crescendo. As taxas de aborto e divórcio despencaram. Isso tem uma correlação com o fato do Putin ser da linha conservadora, e o pessoal da esquerda não entende isso, é bem interessante. Os índices de AIDS metrificados na Rússia também e de drogas diminuíram drasticamente. A natalidade aumentou, então está nascendo mais russo. A criminalidade diminuiu e ficou mais localizada, então a máfia russa tem uma atuação mais nichada hoje. Enfim, a Rússia teve esse incremento, essa melhora. PIB subiu, IDH subiu, desemprego caiu, alfabetização subiu, aborto e divórcio caiu, AIDS caiu, uso de drogas caiu, natalidade aumentou, criminalidade diminuiu e, um dado muito importante, até do ponto de vista cultural, o alcoolismo na Rússia está baixíssimo, caiu 63% em 20 anos. Isso é brutal. Para quem acompanhava nos anos 2000, 98, 97, o Boris Yeltsin, presidente russo, dando declarações públicas, comícios e indo para fóruns internacionais completamente bêbado, sem a menor condição, ele não andava. Procurem esses vídeos. E o Boris Yeltsin, apesar dos pesares, ele conseguiu entender no cenário russo que o circundava à época, no cenário político da Rússia que o circundava à época, que o único que seria capaz de sucedê-lo realmente para levar a Rússia para frente era Vladimir Putin, um ex-oficial do KGB, o serviço secreto, o serviço de inteligência russo. Então essa é a mudança do que era a Rússia nos anos 2000 e do que é a Rússia hoje, com baixo alcoolismo, natalidade, etc. Né? Alta natalidade, baixo uso de drogas, baixo índice de AIDS, baixo índice de aborto e divórcio, etc. Outro aspecto mais importante do ponto de vista geopolítico. Militarmente, a Rússia hoje é uma potência. Sempre foi por causa das armas nucleares. Mas hoje, os russos dominam uma tecnologia de mísseis com sistemas hipersônicos que tem alcance intercontinental. E aí a gente compara isso com o Kursk, que foi aquele submarino que afundou no Mar de Barents. A diferença, como eles conseguiram suprir esse gap tecnológico. E essa tecnologia russa, ninguém detém. Nem os americanos, talvez os chineses e alguma coisa dos iranianos. Mas, ao que tudo indica, os relatórios de inteligência somente os russos têm. Então, o que a gente tem que começar a perceber aqui? Que, embora o Putin ele não trabalhe sozinho, né? Ele tem um corpo de assessores e toda a Rússia tem um corpo de funcionalismo público. Mas as mudanças que foram implementadas na Rússia foram implementadas sob a batuta do Vladimir Putin. Se você vê, por exemplo, a história comparando com a história da China, a melhora que a China tem ao longo dos anos, você não consegue imputar a um líder específico. Então, nós tivemos a questão do Mao Zedong, por exemplo, teve a grande fome, o salto adiante, o salto para frente, milhões de pessoas morreram. Depois veio Deng Xiaoping, para mim o maior líder que a China já teve. Ele conseguiu implementar algumas mudanças, teve Hu Jintao e hoje nós temos o Xi Jinping. Então a história da China mostra que ela vai se recuperando dos problemas que ela teve através de uma sucessão de líderes. Você não sabe apontar direito quem implementou aquela mudança radical. Na história da Rússia, não. Nos últimos 20 anos, você vê que foi o cara lá em cima, sozinho, conseguiu implementar. Isso lutando contra todo esse eixo da OTAN, que é o eixo Washington, Londres, Bruxelas, Estados Unidos, Europa, Canadá, Austrália, Japão. Ele, com uma noção de geopolítica
absurdamente profunda, ele conseguiu levar a Rússia ao que é hoje. O que mais me impressionou na entrevista com o Tucker Carlson foi a primeira meia hora. A primeira meia hora, para mim, é chocante. E se você quiser ter uma noção, se você quiser ficar revoltado, puto e triste da situação do Brasil, por exemplo, você veja a meia hora da entrevista. Por quê? A primeira meia hora. Ali, o Vladimir Putin mostra o conhecimento histórico que ele tem. Tanto da história russa, quanto das questões geopolíticas que circundam a história russa. O cara narra 1.200 anos de história russa como se fosse uma enciclopédia. Se fosse muito, muito tranquilo. Aí eu te pergunto, que líder hoje no mundo consegue fazer isso sem o auxílio de um teleprompter, sem o auxílio de um ponto no ouvido, falando livremente com um repórter? Eu vou chutar. Quem hoje tem condição de fazer isso no mundo? Eu diria que o Khamenei no Irã, o Mohammed bin Salman na Arábia Saudita, talvez o Erdogan, o turco, o Lukashenko da Bielorrússia, com certeza, o Xi Jinping, o chinês, o Bashar al-Assad da Síria e o Ibrahim Traoré de Burkina Faso. Veja que todos esses caras estão fora do modelo democrático. Isso é um fato. Isso é um fato. Eles estão fora do modelo democrático e nenhum é ocidental. Então eu tenho iraniano, saudita, turco, bielorrusso, chinês, sírio e Burkina Faso. E aí? Que a gente... Você compara, o que eu já falei no vídeo anterior, você compara o Vladimir Putin falando de 1.200 anos de história russa com as últimas declarações do presidente brasileiro. Vai cair para trás. Mas não vamos comparar com o Brasil. Que aí é fácil. Vamos comparar com outros líderes ocidentais. Então, por exemplo, Biden, Joe Biden, presidente norte-americano. Ele está senil, caquético, não tem a menor condição de fazer nada. Recentemente, numa declaração, ele confundiu o Egito com o México. Basicamente, esse é o nível do cara. Ele não sabe mais andar, não tem mais condições de andar, a gente não sabe mais quem coordena o Poder Executivo Federal nos Estados Unidos. Porque a vice dele, a Kamala Harris, também não tem a menor condição. Então, esses Estados Unidos. Canadá, o que nós temos? Justin Trudeau, filhinho de Fidel Castro. Justin Trudeau, ele passa mais tempo no salão de beleza, cortando aquele cabelo dele, do que política em prol do Canadá. Reprimir a população canadense, ele é muito talentoso, isso ele é muito bom. Falar a linguagem neutra, ele também entende bastante. Dizer que homem pode engravidar, ele também entende bastante. Agora, o Canadá está indo ladeira abaixo também nesse quesito moral. Isso é um fato. Na França nós temos um Macron, também conhecido como Lacron, como o próprio apelido demonstra quais são as prioridades dele, um ex-banqueiro da família Rothschild, que não está muito preocupado com o povo francês, e sim com o sistema bancário francês. Então, o banqueiro na França está ganhando dinheiro e o povo starving. Aqui no Brasil nós temos o Lula. Na Alemanha, por exemplo, nós temos o Olaf Scholz. Tem um apelido, se eu não me engano, o apelido dele é salsicha podre, se eu não me engano. Pelo nível de conhecimento que ele consegue agregar nas discussões, né? Imagina um líder de Estado ter esse apelido. E outra coisa, o Biden, por exemplo, o presidente norte-americano, é motivo de piada no mundo inteiro, tá? Ok. Aí eu olho para a Rússia, vejo o Vladimir Putin fazendo essas declarações. Outra coisa que eu esqueci de falar sobre a Rússia, né? Eu deveria ter falado. Quando você abriu o jornal, nos anos 2000, você ficava ouvindo sobre terrorismo separatista, lendo sobre terrorismo separatista. O jornal da Globo, o jornal Hoje, o jornal Nacional, era tudo sobre o terrorismo separatista na Rússia. Então, era a Chechênia, era o Teatro de Moscou, Beslan, enfim, todas essas questões. Hoje a gente não ouve mais falar disso. Isso acabou, isso foi exterminado. Os serviços de segurança russos conseguiram exterminar essa ameaça. Então, aquela sombra, aquela nuvem negra de terrorismo não
cobre mais o povo russo, nem a Federação Russa. E como que o Putin conseguiu chegar a esse ponto? Na minha visão, na minha opinião, ele é um dos poucos líderes mundiais que é extremamente pragmático. E o Putin ele serve de referência, inclusive para mim nesse canal, de como é importante a gente fazer o esforço consciente de entender o mundo real, independentemente de nossa ideologia. Eu tenho uma visão política de como eu acredito que o mundo deve ser. Mas isso é teoria. É fácil teorizar. E é fácil falar sobre isso. E o grande dilema, a grande dificuldade é exatamente a gente entender o mundo real. E o Putin ele faz esse esforço consciente de entender o mundo real. Qual é a consequência prática? Quando ele pega o governo russo, quando ele pega a chefia do governo russo, do Estado russo, ele consegue ter um real nível de consciência da situação real do país. Não daquilo que falavam para ele, o que deveria ser. Então ele conseguiu estabelecer uma série de prioridades, conduzi-las com pragmatismo. Então as metas para a administração dele ao longo dos anos foram muito pragmáticas no sentido de resolução do problema da população russa. Outra coisa, goste ou não. Ninguém aqui está falando que ele é santo, que ele não está envolvido em atos muito preocupantes. Existem acusações dele ter assassinado opositores, de ter mandado assassinar opositores, né? Isso é fato. Isso é fato. Essas denúncias existem. Existem elementos sérios e indícios sérios de que isso realmente aconteceu. Mas existe um outro lado que tem que ser falado. Ele é um dos poucos líderes mundiais que realmente pensou como vai estar a Rússia daqui a 20, 30 anos. Como eu posso melhorar o meu país. Eu quero que você pense no líder que comanda o país de vocês e se ele realmente está imbuído do espírito de melhorar a situação do Brasil. Ou se é simplesmente questões políticas. São simplesmente questões políticas para conseguir vantagem política na arena política. Então o Putin ele conseguiu fazer isso. Eu acompanho muito a carreira dele e eu digo com tranquilidade que é muito difícil você ver o Vladimir Putin caindo em discurso ideológico. Ele é ultra pragmático. O mundo real é o mais importante para ele entender. Outra coisa que choca muita gente aqui no Ocidente é que foi feita uma campanha de difamação do Vladimir Putin por uma série de motivos, mas pouca gente sabe que dentro do espectro político russo ele é considerado moderado. Putin é moderado. Então existem as acusações de assassinato dele, muitas inclusive, mas o que a gente não pensa é o seguinte: existem outros potenciais líderes na Rússia que são muito mais sanguinários, muito mais violentos do que ele. O Dmitry Medvedev, que já foi presidente russo, e foi primeiro-ministro também, ele já chegou a falar recentemente, há cerca de um ano, por ele já teria usado bomba atômica na Ucrânia. Eu gosto de contar esse caso porque mostra que esse modelo ocidental, democratizante que a gente tem aqui, take it for granted, como se fosse o melhor, porque disseram pra gente que é o melhor, fizeram lavagem cerebral na gente durante toda a nossa vida de que é o melhor, ele tem uma consequência. Por exemplo, tem muita gente que quer que a Rússia volte a ser democrática, ou que a China volte a ser democrática. Só que você tem um problema. Esses países nunca lidaram com isso. A China tem 5.000 anos de história e teve um período de democracia de 20 anos, 30 anos, sei lá. Então não é nem da cultura do povo isso. Os russos também, desde ali do Império Russo, Putin explicou isso, não tem essa questão de democracia. Mas eles têm uma consciência de povo que é diferente da nossa. Então, o que acontece? Muita gente quer que o Putin caia. Saia porque ele é mauzão, ele é malvado, ele fez isso, ele fez aquilo. Só que você não lida com a possibilidade de o cara que vier a substituir Vladimir Putin, ou a mulher que vier a substituir Vladimir Putin, seja muito mais violento do que ele. É um exemplo prático de onde isso aconteceu. Gaddafi, na Líbia. O Gaddafi não era um santo.
cometeu atos atrozes. Entretanto, ele tinha um acordo tácito com os americanos de segurar o fluxo migratório do norte da África para a Europa. Vem a guerra, Gaddafi é morto. Inclusive eu sugiro a todo mundo, eu vou deixar na descrição desse vídeo, a reação da Hillary Clinton quando o Gaddafi é morto. Vocês olham no olho dela e vê que aquilo é demoníaco. Mas enfim, vieram com esse discursinho democratizante para cima da questão do Gaddafi. O Gaddafi morre e a Líbia entra num caldeirão. Ela vira um barril de pólvora. E ninguém mais consegue controlar o fluxo migratório que o Gaddafi conseguia segurar. Hoje, então, fruto da morte do Gaddafi, que era um cachorro louco, você tem essa horda de migração europeia, de migração africana e asiática e do Oriente Médio para a Europa. Era o Gaddafi quem segurava essas rotas. Depois que ele morreu em prol da democracia, ninguém mais conseguiu segurar. O meu objetivo aqui é mostrar que existem consequências para as decisões. E fechar com esse modelo democrático automaticamente não necessariamente vai nos levar ao melhor caminho. A Líbia é um exemplo disso, e nós fazermos uma elucubração sobre a situação se o Putin caísse também seria importante. Por quê? Se assume o Medvedev, talvez tenha bomba atômica na Ucrânia. Outro exemplo, talvez, é a Coreia do Norte. O Kim Jong-il está muito doente, provavelmente. Ele já não está conseguindo mais conduzir a Coreia do Norte. E uma das sugestões, né, uma das potenciais sucessoras dele é a irmã dele. E o que corre na boca pequena, conversa de bastidor, que ela é muito pior do que ele. Então, um mundo com Kim Jong-il pode se considerar perigoso porque ele tem armas nucleares, só que sem ele, talvez seja pior. Vamos pensar nisso? Antes de aderir a esses discursos fáceis e automáticos que nos vendem desde que a gente é criancinha. Então é isso, o Putin dentro do espectro político russo, acreditem ou não, ele é considerado moderado. Uma questão da entrevista também que me chamou a atenção é que, na minha leitura, isso é uma opinião, o Putin conseguiu colocar o governo americano, o atual governo americano, a administração americana de Joe Biden, numa saia justa, justíssima. Então, por exemplo, tem um momento em que o Tucker Carlson pergunta para o Putin a questão da guerra da Ucrânia. Ele pergunta para o Putin assim, o que vocês conversaram sobre a guerra da Ucrânia? Aí o Putin fala assim, pergunta para ele, você é norte-americano e ele é seu presidente. Não pergunta para mim, não. Então qual é a conclusão dessa história? Nós não sabemos o que foi conversado. A imprensa americana consegue conversar com o presidente russo, mas não consegue conversar com o próprio presidente norte-americano. E como fruto dessa falta de diálogo, hoje você tem a guerra na Ucrânia. Então se o Tucker conseguir perguntar para o Joe Biden o que ele, Joe Biden, conversou com o Putin, talvez a gente tenha uma solução dessa dúvida. Mas ao que tudo indica, não vão conseguir, porque o governo americano se fechou nessa questão da Ucrânia e não libera muita informação. Crível, pelo menos. Então o Putin joga a bola. Olha, eu conversei com o Joe Biden, não vou falar o que eu conversei com ele, não seria justo, não seria legal, não seria ético. Você, Tucker, pergunte para o seu presidente, mas saiba que o resultado de tudo isso é uma guerra na Ucrânia, onde milhares de pessoas estão morrendo, e muitos inocentes, inclusive. Para vocês verem como essa entrevista mudou o cenário político e geopolítico, logo após a exibição da entrevista, o Joe Biden faz um discurso à nação. E aí ele conta um monte de lorota aqui que não vale nem a pena a gente conversar sobre. Mas veja que essa entrevista fez o Joe Biden se movimentar e sair da zona de conforto dele. A minha opinião é a seguinte.
A eleição acabou para o Joe Biden e o Putin é hoje o maior estadista vivo. Nós estamos tendo o privilégio de vivenciar isso quando estamos vivos nesse mundo, nesse momento, nessa época do universo. Estamos testemunhando isso. Muito obrigado a todos, saudações geopolíticas, até a próxima.